Meu nome é Jacques Tabakoff, eu sou oncohematologista do Centro Paulista de Oncologia, do Grupo Oncoclínicas, sou coordenador de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e hoje vamos falar sobre linfomas foliculares. Os linfomas foliculares são realmente um grande desafio para os oncohematologistas, são doenças de comportamento indolente, crescem lentamente na maioria dos casos, portanto os estudos clínicos precisam de longo tempo de acompanhamento para a gente ver o real impacto na sobrevida. Os pacientes precisam ter um diagnóstico muito perfeito. A gente trabalha em muita sintonia com os patologistas. Nós precisamos de uma biópsia bem feita, representativa, uma biópsia incisional ou excisional. Precisamos do cirurgião realizando isso. Raramente nós fazemos biópsias por agulha, mas também nós temos conseguido fazer biópsias com agulhas mais grossas, porque o patologista precisa de um bom material para análise, para ver a morfologia, a arquitetura da lesão e fazer testes imunohistoquímicos mínimos e outros testes para um diagnóstico perfeito. O segundo aspecto bem importante é estadiar o doente, é identificar até onde a doença já foi. Hoje nós fazemos PET-CT, na maioria dos casos para estadiamento. Os linfomas foliculares grau 1, 2 e 3A são, que é o que a gente vai estar falando hoje, são linfomas ávidos pelo FDG, portanto a gente estadia com PET-CT. Uma das grandes vantagens é a gente identificar áreas talvez apontando para transformação em linfomas mais agressivos, mas a recomendação do último consenso de Lugano foi incorporar o PET-CT no estadiamento de todos os linfomas ávidos, e o linfoma folicular está incluso nesse grupo de doenças. Nós também temos que classificar o paciente do ponto de vista de prognóstico. Nós utilizamos algumas escalas e índices prognósticos. Nós utilizamos o FLIP ou FLIP-2, com alguns dados clínicos, que todo mundo deve ter isso como uma colinha, porque é muito fácil aplicar o FLIP nos pacientes. E o FLIP é importante simplesmente como papel prognóstico, e ele não deve ser usado para a decisão de iniciar o tratamento. Para decidir o início do tratamento, porque muitos pacientes com linfoma folicular podem ser acompanhados sem tratamento imediato devido ao caráter indolente da doença. Nós temos nós usamos os critérios GELF, GELF, do grupo francês, que tem 7, 8 itens, e baseado nesses critérios fica evidente que o paciente precisa iniciar tratamento. Quando o paciente precisa iniciar tratamento, nós temos algumas opções. Isso vai depender também da quantidade de doença e do estadiamento. As doenças muito localizadas em uma cadeia ganglionar, que é uma situação extremamente rara nos pacientes com linfomas foliculares, podem ser tratados com radioterapia com bons resultados. É curioso, a gente reviu hoje no nosso simpósio, que apesar disso ser considerado o tratamento padrão, existe um estudo chamado LinfoCare nos Estados Unidos, com milhares de pacientes, analisando o padrão de atendimento e de conduta na comunidade americana, e só 23% dos pacientes com linfoma folicular estádio 1 foram tratados com radioterapia, sendo que nos Estados Unidos a maioria dos pacientes recebem tratamento com anticorpos com quimioterapia, baseados essencialmente em rituximab. Um outro aspecto mas a maioria dos pacientes se apresentam com a doença avançada, estadios 3 e 4. E nos últimos anos, no início dos anos 2000, 2005, 2009, nós tivemos a publicação de inúmeros estudos mostrando o ganho de sobrevida global nessa doença, o que no século passado a gente nunca conseguia. É difícil aumentar a sobrevida global nessa doença de caráter indolente. Mas com a incorporação do rituximab, em associação com a quimioterapia, em comparação apenas com a quimioterapia, foi possível demonstrar ganho de sobrevida global. Então é indiscutível que o tratamento, na maioria dos pacientes que precisam de tratamento, o tratamento é rituximab com quimioterapia. A pergunta principal é qual quimioterapia, porque tem alguns regimes de quimioterapia que podem ser usados.
Os regimes mais usados no Brasil, e talvez no Brasil, é o regime RCVP ou R-CHOP. Uma outra combinação muito usada no mundo, na verdade a mais usada nos Estados Unidos hoje, é rituximab com bendamustina. Tem um estudo mostrando que a rituximab com bendamustina é tão eficaz quanto e perfil de toxicidade mais favorável, principalmente sem alopécia. O fato é que, como ainda não temos disponível no Brasil a bendamustina, no Brasil a gente usa basicamente RCVP e R-CHOP, e eu acho que não tem uma receita única. O oncohematologista deve usar alguns critérios para escolher, sabendo que a sobrevida livre de progressão com o RCVP é um pouco mais curta que o R-CHOP. Outra pergunta bem importante é a questão do tratamento de manutenção. O tratamento de manutenção visa perpetuar a resposta, aumentar a duração da resposta. Visa algumas vezes melhorar a qualidade da resposta. E um estudo muito grande, chamado Estudo PRIMA, já há alguns anos, com follow-up longo, mostra que a utilização do rituximab após R-quimioterapia aumenta substancialmente a sobrevida livre de progressão. Em pacientes que têm pouca carga tumoral, que não necessita tratamento, a gente utiliza muitas vezes apenas 4 doses de rituximab sem a manutenção, devido a estudos que questionam o benefício da manutenção nessa situação. Uma área bastante interessante no linfoma folicular, a gente acha que talvez venha a ser o novo standard, na dependência do resultado dos estudos em andamento, são tratamentos que não usam quimioterapia, por incrível que pareça. Existe uma combinação de rituximab com lenalidomida, que não é disponível no nosso meio ainda, que tem um resultado muito bom em resgate, em pacientes em segunda linha, mas o resultado em primeira linha dessa combinação, que em inglês se fala R-square, que é R ao quadrado, é Revlimid, rituximab, essa combinação é extremamente eficaz e mostrou-se no estudo fase 2 altos índices de resposta que está sendo comparado, o estudo nacional americano, versus R-quimioterapia. Então, a gente está no aguardo desse resultado, mas existe uma chance real de, num futuro próximo, o tratamento do linfoma folicular em fases avançadas não use quimioterapia, e sim uma combinação de um imunomodulador com anticorpo monoclonal. Então, a gente está na expectativa dessa evolução. Hoje, por incrível que pareça, foi apresentado os primeiros abstracts da ASH, e a gente teve contato aí nas redes sociais e do jeito que a gente tem informação tão rápido, a gente recebeu a informação de um estudo muito importante chamado Gallium, é um estudo que está comparando head-to-head o obinutuzumab, que é o Gazyva, mais quimioterapia, seguido de Gazyva manutenção, em comparação com rituximab químio versus rituximab manutenção. Então é head-to-head, R químio mais R manutenção, G químio e G manutenção, bastante honesto, bastante simples o desenho, e a gente viu hoje uma curva de sobrevida de livre progressão com hazard ratio bastante importante, mostrando o benefício do novo anticorpo monoclonal, que é um anticorpo tipo 2, com glicoengenharia. Foi possível aprimorar o anticorpo com 2 modificações. Ele é aprovado no Brasil já para leucemia linfocítica crônica e talvez em linfoma folicular também venha a ter um papel fundamental. É isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Obrigado.